exemplo, e aí a gente tem duas linhas de interpretação, porque por um lado o Dia das Bruxas ele é fruto de religiões celtas, do que a gente poderia chamar de macumba de branco, que as pessoas vão brincar com ela, vão se vestir de roxo, aquela coisa toda, mas se você falar Exu na sala de aula, os meninos já caem ou com medo do demônio ou endemoniado, porque macumba de preto você já fica assim, ligado. Mas macumba de branco a gente brinca, apaga a luz, põe roxo, põe cara de mal, é uma brincadeira. Mas se for de preto, Exu é uma palavra africana semelhante a anjo. Exu é anjo dos africanos. Tem anjo bom e anjo mau. Tem Exu bom e Exu... Aliás, o discípulo do Exu ele é cego, né? Ele está aqui para te servir. Você não precisa servir a essas religiões, mas você precisa entender a lógica, porque senão você cria essa coisa racista, né? E aí fica os crentes brincando de Dia das Bruxas e ninguém pode falar Oxalá, por exemplo. Os africanos, quando vieram ser escravizados aqui no Brasil, eles fizeram sincretismo e eles começaram a entender quem era Jesus, o Jesus dos católicos. O que eles falavam? O Jesus dos católicos é Oxalá. Em algumas correntes africanas, em outras ele é Oxóssi, que são termos africanos para designar Messias, o principal dos espíritos, alguma coisa assim. Eu não preciso ir lá zombar deles disso. Agora eu preciso olhar por que eu preocupo com a macumba do preto e não me preocupo com a macumba do branco. Essa é a primeira vertente do Dia das Bruxas, que a gente precisa atentar. Aí as histórias de Branca de Neve, né? Trazer o coração de alguém, aí o caçador é mais bonzinho, traz o coração de uma gazela, Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau comendo a vovozinha. São rituais humanos macabros da religião de branco. Que é interessante que na religião de preto não tem sacrifício humano, mas de branco tem, a gente brinca com ela. As religiões celtas, as bruxarias antigas, bruxaria que chegou até nós, mas as magias celtas. Aliás, uma das histórias mais polêmicas, que você precisa filtrar, mas não quer dizer que não haja verdades ali, foi uma pesquisa acurada que as pessoas fizeram do 11 de setembro, por exemplo. A gente fica de carrinho do pessoal da conspiração. Todo mundo acha que é conspiração, não quero nem ver. Não, vamos ouvir o que cada um está falando, porque tem uma verdade em cada um dos lados. Porque um Bin Laden pega toda a fortuna dele para fazer guerra, esse cara não está sozinho, ele está aqui nessas visões de Daniel. Por outro lado, é curioso mesmo que num massacre, numa queda das torres, que tem um significado espiritual inclusive, não morreu uma autoridade interessante dos Estados Unidos. Eles estavam sabendo que isso ia acontecer, não estavam? E aí o pessoal que é acusado de alarmismo, eles conseguiram filmar que na noite anterior, ou nos dias anteriores, o pessoal da Ku Klux Klan, é assim que se pronuncia, que é aquele pessoal que usa aqueles chapéus, muito semelhante ao do Dia das Bruxas, chapéu com buraco no olho assim, que é icônico. Aí tá lá o cara falando com eles no microfone, chamando eles de touros, que ele queria sacrifícios humanos. Aí eles começaram a engendrar aquelas ações ali. Aí o cara falou, mas você está me dizendo que os americanos... Olha, os americanos eu não sei, mas gente da alta dos Estados Unidos negociou a quebra das torres com o pessoal do Oriente Médio? Sim. Porque Satanás está no islâmico que faz isso, e Satanás está no americano que se protegeu nessa história, porque é interessante que no dia da quebra das torres, o George W. Bush estava lá sobrevoando, enquanto a torre não caiu, ele estava lá. Por que ele fez isso? Aí eles descobriram que no dia todos os oficiais do prédio receberam uma ordem para não ir trabalhar naquele dia. Tem pesquisas aí na internet. Infelizmente essas pesquisas são feitas pelo mesmo tipo de pessoa que lê Daniel, porque a revelação é dada para a gente ter paz em Deus. O que a gente faz? A gente lê a revelação e fica perturbado. A gente faz isso. Se a gente soubesse ler a questão das torres, de um lado e do outro, gente, é mesmo. Eu não preciso nem saber qual lado da verdade. Eu preciso só entender que o diabo está nisso aqui. Eu não preciso discutir com a academia isso. Eu preciso só entender que eu sou um servo de Deus igual o profeta Daniel e recebeu a capacidade de ler essas coisas a partir do Espírito.